Olá, começa agora mais um Unesp em Pauta aqui na TV Unesp. Nesta temporada nós conversamos sobre ciências farmacêuticas em parceria com o programa Universidade Aberta da TV Uniara em Araraquara. Nossos convidados participaram do 4º Congresso Farmacêutico da Unesp. Hoje nós continuamos a nossa conversa sobre neuroimunologia com o professor Moisés Bauer da PUC do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigada por sua participação em nosso programa. Obrigado, prazer é meu. Professor, como que a gente pode associar essa relação da neuroimunologia com o envelhecimento? De várias formas. Assim, a primeira forma é nós começamos a estudar a relação do impacto do estresse no envelhecimento saudável, né? Então, as pesquisas iniciais que a gente desenvolveu nessa área mostraram que os idosos naturalmente desenvolvem mais depressão, são mais estressados e mais ansiosos do que a população mais jovem, de adultos jovens que trabalhavam entre 20 e 40 anos de idade. E esse envelhecimento associado a uma depressão natural, a um estado mais triste de se viver, digamos assim, foi linkado a alterações hormonais ligadas ao estresse, por exemplo, e também o envelhecimento mais prematuro da resposta imune. Então seria, considerando o percurso da vida da pessoa, como ela agiu na adolescência, na vida adulta, como isso desencadeou um envelhecimento. Esse estresse. Exatamente. Na verdade, nós avaliamos um grande número de idosos estritamente saudável, né? Então, assim, para ter uma ideia dessa seleção rigorosa de critérios de saúde, de mais ou menos 900 idosos triados, nós conseguimos recrutar cerca de 60 ou 50 e poucos, quase 60 idosos estritamente saudáveis. Então, eram sujeitos que não tinham nenhum tipo de doença crônica, não tinham hipertensão, tinham um quadro de saúde realmente espetacular. No entanto, mesmo assim, com o estado de saúde muito bem preservado, eles tinham alterações emocionais evidentes ligadas ao estresse, à depressão, como eu já falei, e sobretudo mais acentuadas do que o grupo controle, que eram jovens adultos. E nessa perspectiva é possível observar uma alteração do sistema imunológico dessas pessoas? Exato. Então, esses idosos sofrem de imunossenescência, que é um processo natural de envelhecimento da resposta imune. O que nós vimos é que o processo de imunossenescência natural estava ligado a um processo ao processo de adoecimento mental ou emocional, né? Então, as alterações emocionais, basicamente depressão, ansiedade, estresse, aumentavam a produção de hormônio, do principal hormônio do estresse, conhecido como cortisol. E o cortisol tem profundas alterações, ou faz profundas alterações na resposta imune, envelhecendo basicamente vários componentes imunes de uma maneira mais acentuada. Então, pessoas que são mais estressadas, a gente percebe não só envelhecimento cutâneo, né, enfim, cabelo mais grisalho ou a perda de cabelo, enfim, uma série de alterações físicas, mas essas alterações emocionais ao longo do tempo começam também a desgastar a própria resposta imune. Então, nós conseguimos descobrir os mecanismos hormonais, né, com aumento de cortisol e a diminuição de um hormônio mais ligado ao hormônio sexual masculino, conhecido como DHEA, com níveis muito baixos, e essa razão de hormonal, de hormônio do estresse muito elevado, com hormônio protetor DHEA muito baixo, estava associada com uma resposta da resposta imune ainda mais enfraquecida, uma imunossenescência prematura. Isso pode fazer com que esse idoso ele tenha algum outro tipo de doença? Ele possa, mesmo ele sendo saudável hoje, durante a pesquisa de vocês, há um risco maior para que ele desenvolva algum outro tipo de doença por conta desse estresse que ele acumulou durante... Interessantemente, esses idosos eles são muito bem de saúde, eles têm um estado de saúde excepcional, né? Então, como eu já disse, nós teríamos para excluir possíveis variáveis que pudessem confundir as nossas análises, né? Como, por exemplo, doença crônica inflamatória, como artrite, que é muito comum, câncer, hipertensão, doenças inflamatórias diversas e infecciosas. Então, esse grupo de idosos é um grupo de idosos que tem um estado de saúde muito bem preservado. O quanto que esse estresse, essa carga emocional normal no envelhecimento, nos últimos anos de vida, né, ou nas últimas décadas de vida, vão ainda comprometer a saúde, a gente não sabe, não pode afirmar, né, mas é um processo natural do envelhecer, ficar... Que tenha esse efeito no sistema imunológico. Exatamente, ter uma relação com a resposta imune, mas sobretudo ligada aos fatores emocionais. Então, terapias que promovam o relaxamento ou que intervêm nesse sentido de bloquear essa depressão da terceira idade, incluir os idosos em grupos de convívio social, atividades físicas, que tamponam esse estresse no organismo, tem um benefício também para a resposta imune. Então, é uma pesquisa que, de certa forma, pontua que é importante a gente, né, na nossa fase jovem da vida, vamos dizer assim, na nossa fase adulta,
que controlar esse estresse tem um benefício também para o futuro. Possivelmente sim, né? Claro que a gente não pode especular nesses estudos a longo prazo, que o nosso estudo foi muito pontual, né? Comparando idosos com jovens adultos, mas o que ele mostrou também, esses estudos na área de envelhecimento e estresse, é que essa mudança mais profunda da resposta imune no envelhecimento ligada a fatores hormonais, ela pode ser modificada de maneira positiva. Então, no segundo estudo, nós avaliamos um grupo de idosos também saudável que participou de uma terapia de acupuntura durante algumas sessões, 10 sessões consecutivas. A gente quis ver o quanto que essa acupuntura conseguia diminuir essa carga emocional do idoso, né, que é natural do processo de envelhecer, e quanto que ela repercutia na resposta imune do idoso, né? E para nossa surpresa, para minha grande surpresa, que não acreditava muito na acupuntura, né, com efeito sobre a resposta imune, muitas vezes a gente tem que dar um pouquinho de, digamos assim, de acreditar um pouquinho mais os nossos alunos do laboratório, né, e acreditar que as hipóteses podem ser realmente comprovadas. E eu, na verdade, tive uma grande surpresa porque a resposta imune dos idosos que participaram das sessões de acupuntura estava tão boa quanto a resposta imune dos jovens adultos, em relação a um parâmetro específico que nós avaliamos. Então parece que essa imunossenescência, que está ligada a fatores estressantes ao envelhecer, ou mesmo em pessoas mais jovens, ela pode ser modificada por uma simples terapia, por exemplo, de acupuntura. Então há estratégias ou técnicas e métodos que podem atuar em prol de um envelhecimento saudável. Perfeito, perfeito. Então, não só essas práticas boas de vida, como você colocou, ao longo da vida, quando a gente é jovem ainda, né? Mas mesmo o idoso que já tem um desgaste importante da sua resposta imune, ele participando de atividades positivas de convívio social, de inserção social, né? Os estudos mostram isso, de yoga, de acupuntura, né? De técnicas de relaxamento, ele consegue modificar também a sua imunidade. Dentro do laboratório de vocês, lá na PUC, no Rio Grande do Sul, Laboratório de Imunologia do Envelhecimento, é isso? Vocês também fazem associação com algumas doenças em idosos para ver os efeitos em relação ao sistema neurológico, sistema nervoso e também o sistema imunológico. Gostaria que você comentasse essa relação que nós já ouvimos no programa anterior com o professor Jean-Pierre da USP. Claro. Então, nessa linha de doenças ligadas ao envelhecimento que tem uma repercussão mais para a cognição ou para a nossa memória, nós avaliamos já em 2 ou 3 estudos pacientes com artrite reumatoide, que é uma doença que se manifesta basicamente em mulheres, né, tem um risco muito mais elevado em mulheres, é uma doença inflamatória crônica, com comprometimento articular, né, sobretudo inflamações articulares, mas o paciente também tem inflamações sistêmicas em outros órgãos, né, e de maneira que nesse grupo estudado de mulheres agora em meia idade, não eram mulheres idosas, mas de meia idade, o que nós observamos é que essas mulheres com artrite reumatoide tinham um prejuízo cognitivo muito grande. Então, o déficit de memória, em várias baterias de testes de memória que foram realizados, verificaram que, na verdade, elas tinham um prejuízo em várias dimensões da memória, memória de trabalho, memória processual, memória relacional, em relação ao grupo controle que não tinha doença artrite reumatoide. E esse dano cognitivo nesses pacientes com artrite estava associado também a alterações imunológicas importantes. Então, apareciam mais células, por exemplo, linfócitos senescentes nesse grupo com artrite, e a gente acredita que esse aumento de células senescentes esteja de alguma forma associado a esse prejuízo cognitivo. E há algumas outras doenças também são estudadas por vocês, por exemplo, o mal de Alzheimer, o Parkinson, a questão da depressão também, que afeta essa relação do sistema imunológico com o sistema nervoso? Perfeito. Nós já estudamos também vários estudos, vários alunos de pós-graduação, pacientes com transtorno bipolar e pacientes com depressão também. E nessas doenças psiquiátricas, o que a gente pode constatar é que eles também sofrem não só de alterações inflamatórias, que é uma grande contribuição talvez das nossas pesquisas, existe um descontrole das respostas inflamatórias em pacientes com transtorno bipolar, em pacientes com depressão, né? Sobretudo pacientes com depressão com história de trauma na infância, de abuso sexual, de maus tratos na infância, que tem uma depressão de vida ao longo da vida muito severa, né? Esses pacientes têm alterações inflamatórias bem importantes e, além disso, têm alterações cognitivas. Então, novamente, essa ligação de uma alteração imunológica ligada a alterações de memória, né, em pacientes com depressão e com transtorno bipolar.
Quando a gente fala da questão desse nosso sistema imunológico, afetar esse sistema imunológico ele é complicado exatamente porque pode desencadear algumas outras doenças. E no caso desses pacientes que vocês estudaram, onde tem essa relação, há uma incidência futura de novas doenças ou doenças até mais graves que vocês conseguiram detectar? Nós não fizemos nenhum estudo nesse sentido de morbidades, né, relacionadas à doença principal, que era a depressão, o transtorno bipolar. Mas existem vários estudos de pesquisadores na Europa e nos Estados Unidos mostrando que, por exemplo, pacientes com transtorno bipolar têm uma incidência muito maior de doenças inflamatórias, né, como, por exemplo, mal de Alzheimer, doenças cognitivas importantes como Parkinson, arteriosclerose, doenças, infarto agudo do miocárdio, que tem muito a ver com inflamação. Então, realmente parece que esse grupo de pacientes que tem uma doença crônica, que geralmente inicia os sintomas na adolescência, ele ao longo da vida, por inflamar mais, por ter respostas imunes mais inflamatórias, né, exacerbadas. Não conseguir combater. Eles conseguem, exatamente isso que você falou, eles começam a desenvolver doenças ligadas ao processo inflamatório, né? Então, o Alzheimer e outras doenças neuropsiquiátricas estão também presentes em pacientes com transtorno bipolar. Professor, dentro dessa perspectiva dos estudos que vocês desenvolvem, dessa interligação, da potencialidade de ocorrer novas doenças e até mesmo de evitar, pensando que estamos discutindo a questão das ciências farmacêuticas, há fármacos, biofármacos que podem vir a contribuir a partir do que vocês identificaram? Então, perfeito. Existem pesquisas já mais avançadas, né, nessa área de pesquisa, especialmente falando, né, mais de aplicação mais de fármacos para essa área, mostrando que o uso de anti-inflamatórios junto com antidepressivos ou só anti-inflamatórios isolados tem um benefício clínico muito importante para pacientes com depressão e transtorno bipolar também. Então, essas pesquisas são novas realmente, né? E todos os estudos foram muito bem conduzidos do ponto de vista científico e apontaram uma melhora clínica maior no grupo de pacientes com depressão que tomavam só anti-inflamatório ou anti-inflamatório junto com antidepressivo clássico. Ou seja, parece que esse estado inflamatório, ele não só contribui para mais doenças no paciente com transtorno bipolar ou com depressão ao longo da sua vida, ou mesmo idoso saudável, né? Mas esse estado inflamatório, ele contribui para a doença, que é a depressão, que é o transtorno bipolar. A gente atuando de forma farmacológica, né, com anti-inflamatórios cada vez mais precisos, com menos efeitos colaterais, a gente sim pode também atenuar, ter um benefício clínico para essas doenças que são devastadoras, que duram décadas de vida do paciente. E que esses avanços continuem, então, nessa área. Professor, gostaria de parabenizar pelo trabalho Obrigado. E agradecer a sua participação aqui em nosso programa. programa. Obrigado a vocês pelo convite. Muito obrigada. O Unesp em Pauta fica por aqui. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.